Bem, vamos lá então. Nós tivemos um problema com a nossa conexão, mas vamos retomar aqui a nossa aula. Então, lembrando que nossa aula está baseada nesse livro aqui, ó, Curso para Catecúmenos, do Reverendo Adão Carlos do Nascimento, tá? Essa edição minha é a quarta edição, tá bom? Lançada em. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sétima edição, desculpa, lançada em 2009, tá? Existem edições mais recentes desse livro aqui. Um livro muito bom, recomendo bastante aos irmãos. Nós estamos na aula 3, né? Então vamos lá. Nós estávamos falando a respeito dos nomes de Deus. Eu vou fazer uso de um arquivo aqui de Word para ajudar em nossa aula, tá? Vamos lá então. Nós estávamos falando também que a importância de estudar o nome de Deus não é simplesmente por um conhecimento inútil. Talvez você possa imaginar, saber por saber. Não. Estudar os nomes de Deus nos ajuda a compreender algo da sua personalidade, quem ele é. Porque Deus, à medida que ele se revela, ele recebe um nome baseado naquela revelação, tá? Então, os nomes de Deus revelam aspectos da sua personalidade, de quem ele é, tá? Então, vamos lá ao nosso arquivozinho aqui do Word. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Tá, então aqui nós temos os nomes que nós vamos utilizar nessa aula. O primeiro nome que o autor aqui nos apresenta, o reverendo Adão, é o nome Deus, tá? Eu vou mexendo aqui nesse arquivo, tá bom? Então eu vou mostrar aqui o Deus, tá? Então o primeiro nome que ele apresenta aqui é o Deus. Quando a gente encontra na Bíblia, eu vou deixá-lo vermelho aqui, ó. Quando a gente encontra na Bíblia o nome Deus, lá no Antigo Testamento, aparece a expressão Deus, como a gente encontra lá no capítulo 1 de Gênesis, né? Lembrando, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aquela palavra Deus ali é a tradução em português da palavra hebraica Elohim, tá? Elohim, tá aqui, ó, na frente, que eu vou torná-la vermelha e vou aumentar um pouquinho o tamanho dela, tá? A fonte dela. Elohim, tá bom? É lógico que aqui ela está, o nome aqui tá transliterado, né? Não é dessa forma que ele aparece lá no hebraico. Não é esse caracteres que aparece lá. Mas a palavra, o interessante da palavra Elohim, que esse in aqui, final, aqui, ó, eu vou até aumentá-lo de tamanho para você ver, esse in final, ele é uma partícula, uma terminação que em hebraico significa plural, tá? Porque a palavra singular, Deus, é a palavra hebraica Elohá, tá? O Eloá. Então, essa expressão Elohá, ela é o singular de Deus. Então, Elohim, ali que aparece no princípio criou Deus, os céus e a terra, é uma palavra em plural, tá? No plural, melhor dizendo. Bem, mas por que uma palavra ali está numa construção toda em singular, aquela palavra única, aquela partículazinha, aquela palavrazinha, Elohim, Deus, ela está no plural? Bom, isso pode significar duas coisas. A primeira delas, que está de acordo com a doutrina da Trindade, né? Que é aqui, ó, vermelhinha aqui, bom, é uma doutrina bastante conhecida, embora difícil de compreender, mas bastante conhecida, que nós estudaremos com mais afinco na próxima aula. Ela ensina, melhor dizendo, essa doutrina da Trindade, que existem três pessoas na divindade: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então, esse plural aqui, Elohim, poderia significar que ela é uma indicação de que ali há mais de uma pessoa, tá? Então, já seria assim, seria uma forma de prévia de que é o começo da Bíblia, né? O começo da Escritura Sagrada, da Revelação, mas ela já daria uma ideia de que existe mais de uma pessoa na divindade. Bem, essa interpretação não é muito hegemônica, tá? Então, assim, nem todos os teólogos concordam com isso.
O autor aqui, o reverendo Adão, ele utilizando um outro teólogo muito bom, tá? Que é o Berkhoff, inclusive eu tenho a teologia, eu mencionei a teologia sistemática dele em outra aula, a teologia sistemática de Berkhoff, tá? Tá aí para vocês verem, tá bom? Essa aqui é uma versão, uma edição antiga, bem antiga, essa aqui é a quarta edição, tá? Ela é de 1996, essa quarta edição. Eu ganhei essa teologia, né? Esse livro, né? Essa teologia sistemática do Berkhoff. Recomendo vocês com bastante veemência que, se puderem, comprem. Existem edições mais modernas, bem mais modernas do que essa. Eu nem sei qual ela está, mas eu recomendo bastante que vocês leiam. É muito bom. O Berkhoff é muito bom, tá? Então, baseado na sistemática de Berkhoff, o reverendo Adão ele diz o seguinte: o plural aqui, o Elohim aparecendo no plural, ele deve ser considerado como intensivo e, portanto, serve para indicar a plenitude do poder de Deus. Então, o fato dela aparecer em plural não significaria nada de trindade para o Berkhoff. E sim, que ali é um plural majestoso, ou um plural intensivo, utilizado no hebraico, que seria utilizado no hebraico para revelar a grandiosidade de Deus, tá? Talvez as duas sejam corretas, tá bom? A gente não sabe, mas a primeira expressão que nós encontramos na Bíblia, ou o nome de Deus apresentado na Bíblia, é o nome que a gente conhece mais comum, que é o nome Deus, o próprio Deus, tá? Só um adendo aqui, que essa expressão Elohim, tá? Ou Elohá, ela é uma expressão muito comum no mundo antigo. Ela não é só empregada ao nosso Deus, tá? Ela é empregada a qualquer divindade, ela pode tanto significar ao nosso Deus, o Deus cristão, o Deus do cristianismo, como ela também pode estar relacionada a Baal ou qualquer outro tipo de divindade. É que nem o nosso também. No nosso caso também em português. Nós podemos falar Deus, por exemplo, como Deus, é o nome de Deus, do nosso Deus, ou nós podemos utilizar, por exemplo, o Deus Thor, o Deus Odin, que são deuses que não existem de verdade, que a gente utiliza normalmente o Deus com D minúsculo, tá? Então, o mesmo fenômeno que temos em português, com a palavra Deus, nós temos também em hebraico com a palavra Elohim ou Elohá, tá? Tranquilo aí? Bem, outro nome que aparece na Bíblia a respeito de Deus é Elion, tá? Tá aqui, ó, Elion. Vou torná-lo vermelho aqui para o nosso estudo, ó. Elion. A palavra Elion, ela é formada por duas palavras, né? É uma junção de duas palavras. El, eu vou até separá-la aqui para você ver. El é uma partícula, é como se fosse a abreviatura do nome Elohim. Olha aqui, ó. Vou mexer aqui no nome Elohim. Ó, tá vendo? El, tá? De Elohim, El, tá? Então, esse seria, se você tirar o rim aqui, só deixar o El, você também está se referindo a Deus, tá? Então, vou voltar aqui o Elohim ao normal, Elohim ao normal, tá bom? E vamos mexer novamente com o El Elyon. E Ion aqui seria altíssimo, né? Das alturas. Juntando os dois, Elion é um dos nomes que também aparecem para Deus. Então, quando colocam, utilizam esse nome Elion para Deus, estão se referindo que ele é um Deus altíssimo, um Deus soberano, que está nos céus, que está sobremodo elevado, tá? Aquela ideia de elevação de Deus. E a tradução seria Deus altíssimo, né? Deus que está acima, muito acima da criação, de tudo mais, tá? Então, esse é um outro nome que aparece. Olha, dois aspectos aí revelados a respeito de Deus só por olharmos o nome. Primeiro, que ele é um Deus na plenitude do seu poder, tá? É o nome aqui Elohim, lembra a definição de Berkhoff? Também podemos encontrar que talvez ele seja mais de uma pessoa nessa divindade, tá? Dentro dessa divindade. Seria o segundo. E o terceiro aqui é que ele é um Deus altíssimo, extremamente elevado, acima dos outros deuses, que não são deuses, que não são nada, né? Mas acima do homem, acima de toda a criação.
Outro nome que aparece também é El Shaddai. Eu vou torná-lo vermelho aqui, tá? El Shaddai, vou levantar um pouquinho o nome, aumentar o tamanho da fonte do nome. A palavra El Shaddai significa El, lembrando aqui, ó, El, essa partículazinha, Deus, né? E Shaddai, todo-poderoso, tá? Forte, todo-poderoso. Então, quando Deus se manifesta como um Deus com todo o poder, então os hebreus o chamaram, né, de o Deus, o El Shaddai, o Deus todo-poderoso, né, o Deus que tem todo o poder. Olha outro aspecto aí de quem Deus é, da personalidade de Deus, ou da essência de Deus, revelada no nome. Tá vendo? O nome não é, você não estuda o nome somente por estudar, ele revela aspectos da grandiosidade de Deus, tá bom? Outro nome aqui que aparece, bastante importante, é esse nome aqui, ó, é traduzido na nossa Bíblia por Senhor, tá aqui, eu vou aumentar o tamanho da fonte aqui e vou torná-lo vermelho aqui, ó. Senhor, estão vendo? Em caixa alta, todo o nome, tá? Todo ele maiúsculo. Quando a nossa Bíblia aparece esse nome Senhor no Antigo Testamento, a gente encontra, quando está tudo em maiúsculo, esse Senhor, é a tradução que na nossa Bíblia, é a tradução na nossa Bíblia para a expressão ou para o nome Iavé. Olha aqui, ó, tornei ele vermelho, estou aumentando ele aqui, ó, Iavé, tá? Que é lógico que aqui, mais uma vez, da mesma forma que nós fizemos com Elohim, ele está transliterado para o português, tá? Existe outra forma de transliterar isso aí, e essa aqui é uma delas, tá bom? Ele, em hebraico, ele aparece transliterado também, de novo aqui, tá? Ele aparece o tetragrama, que a gente utiliza, que a gente fala. Se você já ouviu essa expressão, tetragrama, é o nome de Deus sem vogal, tá? YHW. Inicialmente, os hebreus não utilizavam vogal no seu caractere, né, no seu alfabeto. As vogais ou as massoras foram acrescentadas muito tempo depois, tá? E um problema com o nome de Deus é que você não conseguia pronunciá-lo. Então, o que os judeus, os hebreus fizeram, né, os massoretas fizeram, com o passar do tempo? Eles pegaram as vogais de Adonai, em hebraico, não dá certo, Adonai está aqui, ó, tá? Eu vou torná-lo grande aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar dele, tá? Torná-lo vermelho rapidinho aqui. Adonai, é lógico que aqui também está transliterado, mas as vogais de Adonai em hebraico, que não é a mesma em português, unidas ao tetragrama da nossa expressão Yahvé, tá? Ou Jeová. Uma outra coisa também importante é o seguinte, ter em mente, né? Uma coisa importante para ter em mente é que é o seguinte, Yahvé não é a única tradução possível do nome de Deus, tá? Ele pode ser traduzido também como Jeová, não tem problema, aqui ó, Jeová, que é o nome que talvez você já tenha ouvido falar, né? Jeová. Também Javé, Ioa, todas essas traduções são possíveis. Por quê? Porque simplesmente nós não sabemos como se pronunciava corretamente esse tetragrama lá nos hebreus, entre os hebreus, tá? Até porque havia uma intencionalidade de que esse nome fosse pouco pronunciado. Por quê? Porque o mandamento diz que não se deve tomar o nome de Deus em vão. De uma forma bastante eficiente para que esse mandamento fosse cumprido é você não saber pronunciá-lo. Se você não sabe pronunciar, dificilmente você vai pronunciar esse nome em vão, tá? Bom, mas o que significa essa palavra? Significa eu sou. Quando Moisés estava lá por volta dos seus 80 anos de vida, ele, lembrando, né, um pouco da história de Moisés. Moisés, você encontra ali no livro do Êxodo. Moisés, ele nasceu no Egito, num período muito difícil para os judeus. Eles estavam sobre
obrigação, na verdade, o faraó obrigava as parteiras e as mulheres hebraicas, ou judia não, hebraicas, né, a não ter filhos, filhos homens, né? Esses filhos deveriam ser mortos ou então colocados no rio depois, né? Vai ser uma orientação que sejam jogados no rio. A mãe do Moisés, ela não obedece esse mandamento, essa ordenança do faraó, preserva a vida de Moisés e depois, quando não dá mais para escondê-lo, ela coloca ele num cesto, ela reveste esse cesto com algum impermeabilizante. Os textos vão dizer que era betume, uma forma de piche, tá? Ela betuma esse cesto, coloca Moisés lá e o rio Nilo leva, e ele acaba parando lá onde a filha do faraó está se banhando. Ele é criado por essa filha como neto de faraó, né? Filho adotivo dela, da filha do faraó, neto do faraó, portanto, e ele fica 40 anos ali. Depois dos primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele acaba, para proteger um judeu, para proteger um israelita, melhor dizendo, ele acaba matando um egípcio e tem a pena de morte decretada sobre ele, o que faz com que ele fuja do Egito e acabe parando em Midian, onde ele vive mais 40 anos como pastor de ovelhas. No final desse segundo período de 40 anos, ou seja, Moisés agora está com 80 anos de idade, o Senhor aparece para ele e fala: Moisés, agora vai para o Egito, porque o clamor do meu povo tem subido até mim, você vai libertar o meu povo. E aí Moisés, quando isso acontece, Moisés pergunta para Deus: mas quando os hebreus, os israelitas, me perguntarem qual é o nome do Deus que me enviou, o que eu vou dizer para eles? Então Deus responde: Yahvé te enviou. Eu sou quem sou, te enviou. Ou seja, o eu sou, aquele que se revela, tá? Esse nome é o nome que Deus dá a si mesmo, tá? E esse é o nome que é utilizado para demonstrar que Deus é o Deus do pacto. Esse nome é o nome que Deus utiliza para realizar o seu pacto com Israel. Então, Yahvé é o nome que Deus utiliza para definir o Deus do pacto, o Deus que age, o Deus que se revela, o eu sou. Tá bom? Então, esse é mais um nome bastante importante que aparece no Antigo Testamento, tá? O outro nome que nós encontramos é Senhor. Eu disse para vocês que quando a Bíblia apresenta esse Senhor com tudo maiúsculo aqui, é a tradução do eu sou, é a tradução de Yahvé, tá? Mas às vezes você encontra na sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, o termo Senhor somente com a primeira letra aqui, ó, vou torná-la vermelha, somente com o S maiúsculo, tá? Quando isso acontecer, né, o restante da palavra está todo em minúsculo. Quando só o S aparece aqui, a nossa Bíblia está traduzindo a palavra Adonai. Eu vou erguer, eu vou aumentar de tamanho aqui o Senhor, tá? Senhor com um S, só o S maiúsculo, é a tradução da palavra hebraica Adonai. Lembrando que esses nomes aqui estão só no Antigo Testamento, tá? Em hebraico ou, às vezes, no aramaico com uma corruptela, alguma variação de palavras, mas no hebraico, tá bom? O grego são outras palavras que são expressadas. Por exemplo, o Adonai, ou o Senhor no Novo Testamento, é Kyrios, tá? Então, mas no Antigo Testamento, Senhor aqui é a tradução que a nossa Bíblia utiliza para a expressão ou para o nome Adonai. É um dos nomes de Deus também. A palavra Adonai, ela significa um senhor no sentido de amo, tá? De dono de escravos, dono de servos, tá? Um senhor nesse sentido. E Deus é o nosso Senhor. Veja só, ele é o Deus que tem todo o poder, né? Ele é um Deus que na plenitude do seu poder, ele é um Deus altíssimo, ele é um Deus todo-poderoso, ele é um Deus que se revela, um Deus que estabelece pactos, né? E ele é o Senhor, ele é o amo, ele é o dono, tá? Então, são esses nomes que aparecem aí para Deus, tá?
Agora, uma outra questão que eu preciso tratar aqui com vocês com relação a esse nome Yahvé. É muito comum nós acreditarmos ou pensarmos, quando a Bíblia fala de Yahvé, que ela está falando do Pai, tá? Do Pai, da pessoa do Pai, o Pai na Trindade, a primeira pessoa da Trindade. Isso é um engano, tá? Quando na verdade, quando aparece a expressão Yahvé na Bíblia, ela se refere à Trindade. Yahvé é o nome da Trindade. Todos esses nomes aqui, Yahvé, Adonai, Elohim, Elion, El Shaddai, todos eles são nomes da Trindade, né? Nomes naquele sentido que eu falei para vocês. Deus não tem nome como nós temos nome, tá? Deus tem títulos, né? Nomes que expressam algo do seu caráter. E esses nomes são empregados à Trindade. Toda vez que aparecer a expressão Deus na Bíblia, ela está se referindo à Trindade e não somente ao Pai. Isso é um engano muito comum que nós cometemos quando lemos a Bíblia. Existem exceções? Sim. Quando essas exceções acontecerem, normalmente no Novo Testamento, tá? Quando Paulo fala, por exemplo, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem ele está se referindo? Ao Pai. Tá certo? A Bíblia sempre vai deixar clara, ou diretamente, ou pelo contexto, que ele está se referindo somente ao Pai. Tá? Mas, caso contrário, ela está se referindo à Trindade. Tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque, por exemplo, Jesus ele utiliza uma expressão em grego. Está em grego porque o Novo Testamento foi escrito em grego, mas Jesus não falava grego. Jesus falava aramaico. Tá? Jesus ele utiliza algumas expressões que aparecem em grego. Por exemplo, várias vezes ele utiliza a expressão referindo-se a si mesmo. A expressão ego em mim. Tá? A expressão grega ego em mim, esse ego aqui, estou erguendo ele aqui, ela é a palavra grega para eu. Tá? E em mim é o verbo ser. Então, quando Jesus fala ego em mim, ele está dizendo eu sou. Era uma expressão que o israelita não utilizava com frequência. Ele tinha muito cuidado para utilizar essa expressão, para falar de si mesmo. Por quê? Porque ao falar essa expressão, ele estava tomando o nome de Deus. Então, ele estava dizendo Yahvé. Então, Jesus ele utiliza várias vezes esse nome. Ele fala, olha, eu sou o bom pastor. A expressão ali, ego em mim. Tá? Eu sou o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas, eu sou o pão da vida, eu sou, vocês dizem que eu sou o mestre Senhor e dizem bem porque eu sou. E quando a gente lê isso no Novo Testamento, você pode perceber que as pessoas pegam em pedra para jogar em Jesus. Por quê? Porque para eles, Jesus está blasfemando. Por que Jesus está blasfemando? Primeiro, porque ele está tomando o nome de Deus em vão. E segundo, que ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Ele está usando o nome Yahvé para si mesmo. Tá? Então, você tem que tomar cuidado quando você tem essa impressão de que Yahvé é o nome só do Pai. Yahvé é o nome que a Trindade utiliza. Tem até uma vez, uma determinada passagem do Antigo Testamento, agora não vou me lembrar, tá? De cabeça, mas tem um momento em que a Bíblia fala, talvez seja aquela passagem de Isaías 6, mas eu não tenho certeza, tá? Quando Isaías vê Deus sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobrem o templo, tá bom? Então, eu acho que é essa, mas eu não tenho certeza. Mas ali, Jesus fala depois que quem foi visto ali foi ele mesmo. Tá? Então, nós temos que tomar esse cuidado aí com relação ao nome de Deus, tá bom? Bem, eu vou terminar por aqui. A próxima aula nós vamos ver, então, a questão da Trindade, tá? Da Trindade e, se Deus nos permitir, os atributos de Deus. E aí a gente conclui essa nossa terceira aula, que é a aula a respeito de Deus. Então, veja só. Só recapitulando, nós estudamos os nomes de Deus, eu apresentei alguns nomes, aqui está em grego, tá? Nós estudamos esses nomes não só para aprendermos os nomes simplesmente por sabermos os nomes, mas para que possamos conhecer um pouco a respeito do caráter de quem Deus é. Que Deus te abençoe, meu irmão.
que esse estudo de hoje possa contribuir para a edificação da sua vida, né, para que você conheça mais a Deus. Lembrando que nós podemos conhecer muito a respeito de Deus e não conhecemos a Deus. E a nossa intenção é que você conheça coisas a respeito de Deus, mas principalmente que você conheça a Deus, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, teu filho, em nome de Jesus, filho dele. Amém.